Bem-vindo a essa aula, que é uma das aulas mais poderosas, que é onde a gente vai falar do storytelling e a sua identidade. Se o nosso comportamento, as nossas emoções, a nossa cultura, todas elas são imbuídas de narrativas, ou seja, todo aquele processo lá que eu falei para vocês sobre evento, significado, narrativas para gerar uma indução, tudo isso foi gerado desse jeito, então as minhas emoções foram geradas desse jeito, a cultura a qual eu estou inserido, a minha religião, todas essas coisas, elas estão imbuídas de narrativas com indução. Se tudo isso faz parte de mim, então a minha identidade ela está diretamente relacionada a isso. Então, o meu entendimento de mundo ele está relacionado às informações que eu recebi sobre o mundo e essas informações elas estão imbuídas de narrativas e induções. Quando eu começo a entender isso, eu começo a simplificar muita coisa na minha vida e começar a ser um pouco mais crítico nas histórias que a gente ouve. Por exemplo, se você conhece uma pessoa e aí você conhece as histórias da vida daquela pessoa. E aí chega uma outra pessoa e começa a falar daquela pessoa e fala mal daquela pessoa que você conhece. E aí você fala assim, nossa, mas aquela pessoa fez isso? Não, eu não acredito. Não, é impossível, ela não tem esse comportamento. Por quê? Porque você escreveu uma história sobre aquela pessoa. E aí você conhece a parte limitada do que você presenciou, as informações que você teve daquela pessoa. E aí quando chega uma terceira pessoa, tendo uma visão diferente daquela, aí você, não, é impossível. Não, aquela pessoa, ela não vai fazer isso. Não, ela não vai fazer isso. Mas o que a gente precisa entender, todas as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. E quando a gente fala isso, a gente fala tanto para o bem quanto para o mal. Não existe limitação para o comportamento humano. Tudo depende das histórias que ela recebem como informação. Então, se você for parar para analisar de uma maneira mais crítica, todos os grandes eventos que prejudicaram demais a sociedade, eles tiveram um viés ideológico e quem estava do lado agressor, ele na cabeça dele ele estava fazendo a coisa certa. Mas por quê? Porque as histórias que foram contadas para ele fez com que a narrativa induzisse ele a isso. Então, quando a gente começa a perceber todo esse viés, a gente entende que as pessoas acabam sendo limitadas por causa das suas narrativas, das histórias que são contadas e no que ela acredita. E a narrativa que nós contamos e que nós ouvimos vai definir quem nós somos e quem nós achamos que as outras pessoas são. Isso, a psicologia moderna ela já consegue explicar através dos componentes atitudinais, que são três, né? São os pensamentos, as emoções e os comportamentos. Quando nós estamos trabalhando como uma pessoa tende a agir, a gente está falando em quê? A gente está falando nesses três pontos. Então, a gente está falando lá no final, no comportamento, mas o comportamento ele vai surgir como? Através de um pensamento que vai gerar a emoção, que vai gerar o comportamento. Então, a gente pode ir até um pouco além, porque o que vai gerar esse pensamento? É o ambiente a qual ela está inserido. Então, o ambiente, ela vai gerar os pensamentos em que ela tem, e isso vai gerar as emoções que ela tem e vai gerar o comportamento que ela tem. Então, quando você quiser mudar o comportamento, vamos dizer que você tem uma vida que ela acaba sendo prejudicial a você, e você quer mudar, você tem que mudar o quê? O ambiente lá para mudar os seus pensamentos, para você ter novos sentimentos, para você conseguir ter um comportamento diferente. E qual que é o poder do storytelling? É você fazer essa mudança de ambiente. E por que é importante a gente entender disso em todo o nosso contexto aqui de fazer um infoproduto ou fazer um produto? É que a gente precisa entregar o que as pessoas precisam, não só o que elas querem. A gente vai entregar o que elas querem para ela ter essa sensação de, beleza, recebi o que eu quero, mas também o que ela precisa. O que ela precisa é o quê? São histórias que favoreçam o desenvolvimento dela, que troque os pensamentos, que façam com que ela tenha sentimentos diferentes para ter um comportamento diferente. E é exatamente por isso que nosso processo de construção de identidade é um processo de narrativa sobre nós mesmos. Qual que é a história que eu estou contando para mim? E essa é uma parada tão maluca que olha o que eu vou falar agora. Quando você vai num terapeuta, o que o terapeuta acaba fazendo? Você vai estar sentado lá no divã contando as suas histórias. Só que você em nenhum outro momento da sua vida você para e começa a contar as suas histórias. Qual que é o papel do terapeuta? Ele sentar ali e ele organizar a sua mente. E aí você vai começar a contar as histórias e você mesmo vai encaixar essas histórias e aí você vai começar a identificar qual é a sua identidade. Por quê? Porque muitas vezes você não sabe quais são as histórias que fazem parte da sua vida, você só está vivendo. E quando você começa a deixar isso de uma maneira
exterior, eu estou contando as histórias que aconteceram com meu pai, contando a história que aconteceu com a minha mãe, com o meu cônjuge, com os meus filhos, no trabalho, o que acontece? Eu começo a organizar toda essa narrativa que existe sobre mim e eu vou fazer o quê? Eu vou começar a entender os sentimentos. E aí eu começo a entender os meus pensamentos, começo a entender os meus sentimentos, aí eu consigo entender meu comportamento. Aí eu sei aonde eu preciso mudar, para quê? Para poder ter o resultado que eu quero. E toda vez que eu insiro uma história nova, o que acontece? Eu estou modificando a narrativa da minha vida. E aí você há de concordar comigo, é aquelas histórias que diz assim, não, aconteceu isso comigo e mudou a minha vida. Ou eu tive aquela aula e foi uma virada de chave. Ou a partir do momento que aquela pessoa conversou comigo, eu mudei o meu comportamento. Mas é por quê? Porque aquele evento foi impactante para você e através daquilo você começou a entender como as coisas funcionam e começou a mudar o seu ambiente, mudou seus pensamentos, mudou seus sentimentos e mudou seu comportamento. E aí isso leva um pouco de tempo para acontecer, se ele for assim de uma maneira gradativa, né? Mas às vezes acontece um evento traumático, né? Vamos dizer que aconteceu um acidente, né, de avião, foi andar de avião lá para ir para as férias e o avião caiu e aconteceu que um monte de gente morreu, só você sobreviveu. Cara, é um evento traumático demais, mas é o quê? É uma história. É um evento que vai gerar um significado. E aí, a maneira com que você vai pensar sobre aquilo vai fazer toda a diferença para o seu comportamento depois. E aí, quando tem essas viradas de chave, essas mudanças de jogo, é o quê? As pessoas contando as suas novas histórias, ressignificando as suas histórias. E aí, quando você trabalha toda essa parte de psicologia comportamental, vamos dizer lá, aquelas pessoas que são usuários de drogas, né, ou usuários de álcool, e aí como que vai ser feito? É isso aí, é mudança de narrativa. Já ouviu falar no fundo do poço? Quando a pessoa está lá no fundo do poço, então são as histórias que estão lá no fundo. Então aquelas histórias são as histórias onde vai gerar mais conexão. Porque é o momento onde a pessoa está mais vulnerável. É o momento onde está muito diferente do que tudo aconteceu. Na vida dela tinha um limiar e lá estava no fundo do poço, estava tudo dando errado, e aí eu estava triste. Então é aquele momento que você precisa ressignificar toda a sua narrativa para poder mudar o seu comportamento. Então o fundo do poço, ele acaba sendo o melhor lugar para poder fazer as mudanças de comportamento. Porque quando você está pleno, está lá tudo tranquilo, aí você tende a não mudar. Então aquela frase que diz que os melhores momentos para mudança são os momentos críticos, né, ou os momentos de crise, é exatamente isso. Quando está lá no fundo do poço é onde você vai ressignificar tudo isso, onde você vai começar a mudar sua narrativa e ressignificar as histórias que vocês estão contando sobre a sua vida e melhorar a sua identidade. E o que eu estou falando, ele é tão poderoso que eu estou falando agora, porque quando você trabalha ali com uma reabilitação, então aquela pessoa que foi usuária de drogas, você vai mostrar para ela que o que ela está fazendo é tão ruim, é tão prejudicial para ela, que aquilo afeta tanto os pensamentos e as emoções dela, que ela gera aquele comportamento, que ela vai ter que ressignificar. Só que a gente não precisa chegar nesse ponto, a gente pode aprender com isso, né, com esse comportamento. Então, às vezes você tem um resultado na sua vida que você não sabe porque você não consegue tracionar, não consegue ir além, mas porque muitas vezes ou seu ambiente tem alguma coisa que não está te ajudando, mas certamente a sua narrativa ela não está certa. Você tem que alinhar a sua narrativa para onde você quer chegar e aí você começar a contar a sua história. E como que a gente faz para conseguir fazer essa virada de chave? As suas histórias, elas vão ser contadas a partir das histórias que você já tem, e aí aquelas histórias que você já tem, você vai ter que ressignificar elas, ou seja, você vai ter que dar um significado melhor para elas, e as histórias que você vai contar daqui para frente. Dentro de uma estrutura já organizada, você vai entender para onde você está indo e você vai contar as histórias que você quer viver. E aí, as histórias que você já viveu, você vai ressignificar elas de uma maneira que ela seja algo que vai fazer com que a sua vida tenha sentido, fazer com que o restante da jornada tenha sentido, porque o importante é o percurso, o importante é a jornada, não é o fim. Às vezes as pessoas ficam pensando muito no fim da jornada e é onde não aproveita o processo de crescimento. E para vocês entenderem como essa parada é poderosa, muitos estudos eles estão feitos com as pessoas que elas têm amnésia. Qual que é o grande problema das pessoas que têm amnésia? É que elas perdem a sua identidade. Elas acabam deixando de ser quem elas eram. Por quê? Porque elas perdem a referência das suas histórias. Então, tanto as histórias que estão por vir, porque ela não consegue planejar
Mas é por quê? Porque ela não consegue entender de onde ela veio. Ela não consegue entender qual que é a sua cultura, não consegue entender quais são as essências, quais são seus princípios. E aí está a importância. Você precisa ter essa essência, você precisa ter, só que esse significado que está das histórias que você já viveu, ele muitas vezes tem que ser ressignificado para coisas que vão fazer com que você tenha sucesso. Porque às vezes você fica carregando correntes que não precisam ser carregadas. E aí é só você ressignificar, ter uma mudança na história. Eu sei que o que eu estou falando é muito difícil, né? Porque tem gente que tem traumas infantis que são severos. Mas se você não ressignificar isso, você vai estar arrastando essa corrente para sempre. Então você tem que fazer o quê? Pegar essas histórias, essas narrativas antigas, ressignificar elas de uma maneira que ela seja positiva ao seu pensamento, às suas emoções, para melhorar o seu comportamento. E a partir do momento que a gente entendeu tudo isso que eu falei para vocês agora, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quais são as minhas novas histórias. Por isso que existem vários filmes que vai fazer o quê? Aquelas pessoas que estão assim, meia idade lá, que ela já teve um período de vida com os filhos, já passou, já teve a sua jornada, e aí ela começa a o quê? A viajar. Então ela vai para novos lugares. Então você tem vários filmes com essa narrativa. Por quê? Porque ela está escrevendo novas histórias. E é isso que você precisa fazer agora. Você precisa entender para onde você está indo para escrever a sua história. Escreva a sua história com o posicionamento da onde você quer chegar. Qual que é a narrativa que você quer? Qual que é a sua identidade? E aí você escreve essa narrativa. Um exercício muito legal é você perguntar para as pessoas o que elas acham sobre você. Qual que é a história sua com aquela pessoa que mais marcou aquela pessoa. Geralmente, a história que marcou você com aquela pessoa é diferente daquela que marcou a pessoa com você. A não ser que você tenha pouco contato, mas uma pessoa que tem bastante contato, aí você vai ver, e isso vai ajudar você a fazer o quê? A identificar como as pessoas te enxergam. E identificar também como você se enxerga, identificar a sua identidade. Então, a chamada para ação desse vídeo agora é você aqui, ó, escrever aqui embaixo a sua nova história. Não precisa ser uma história grande, né? Escreve ali só a sua nova narrativa de ambiente, pensamentos, sentimentos e comportamento. Te vejo na próxima aula. Valeu!